Olá, como estão vocês? Tudo bem? A partir de agora, estamos juntos aqui no programa Visão Trabalhista em Debate. Eu lembro a você, telespectador, que a sua participação é fundamental para nós. Então, clique no nosso e-mail e participe do programa visãoemdebate@ig.com.br. Este programa é uma realização do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região. Sindicato esse que está pertinho de você, na Rua Erasmo Braga, número 310, em Presidente Altino. O telefone está aí no seu vídeo, 3651-7200. Ligue, se informe e conheça mais os projetos do sindicato. O programa Visão Trabalhista Debate agora está disponível na internet. Em qualquer lugar do Brasil e do mundo, você pode acompanhar nosso programa. www.sindmetal.org.br. Clicando na página do sindicato, você vai poder assistir esse e outros programas da nossa grade e, além de, claro, poder acompanhar as matérias que são preparadas com exclusividade. A você, trabalhador e trabalhadora, participem! Existem torneiras de bairros de São Paulo que faltam água. Em Itu, por exemplo, há moradores que já estão há mais de um mês sem água. Mesmo com a chuva que caiu no início deste mês, de novembro, o consumo continua sendo maior que o enchimento dos reservatórios do sistema Cantareira, que no dia 6 de novembro operava com 11,7% de sua capacidade, já contabilizando a segunda cota do volume morto. Para saber como São Paulo chegou a essa situação, as proporções dessa crise e que os paulistas podem fazer, o Visão Trabalhista Debate recebe hoje Cláudia Visoni, jornalista, agricultora urbana e conselheira do Conselho do Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz da Subprefeitura de Pinheiros, aqui em São Paulo. Cláudia, seja bem-vindo aos estúdios da TV Osasco e obrigado desde já por ter aceito o nosso convite para tratar um tema tão pertinente e sério como esse. Eu que agradeço, Eduardo. Crise da água e a importância do uso racional. Como trabalhar esse tema tão importante e complexo nos dias de hoje, Cláudia? Pois é, a gente precisa de uma mudança de hábitos assim rápida, né? Até pouquinho tempo atrás, todo mundo, eu inclusive, estava todo mundo achando que a gente vivia numa abundância de água, né? Se fala que o Brasil é o lugar onde mais tem água no mundo, então assim, nadando em água. E ninguém tinha a menor preocupação em economizar por acreditar que esse recurso é infinito. E aí agora essa estiagem, essa seca severa aí do verão de 2013 e 2014 mostrou para a gente que na verdade a gente já estava atuando ali no limite da capacidade dos reservatórios e ninguém tinha contado para a gente, né? Então agora tem que mudar. Agora, Cláudia, essa crise então não era previsível. Olha, na verdade, tanto era previsível que eu sou jornalista, não sou pesquisadora, especialista no assunto, né? Mas há alguns meses eu venho estudando isso, né? Então, assim, tanto era previsível que na renovação da outorga do sistema Cantareira, em 2003 ou 2004, o governo do estado já teve que assinar um compromisso de que reduziria a dependência desse sistema, porque ele já estava super explorado. Ele já estava no limite. Poucos sabem disso. Poucos sabem disso. E outro dia saiu no jornal, né, que em 2011 a Sabesp, que hoje em dia é uma companhia de capital misto, né, privado e público, enviou um relatório para os acionistas estrangeiros alertando da possível falta de água no sistema Cantareira. Então, assim, quem está por dentro, os técnicos estavam por dentro desse assunto, sabendo que o risco era grande, né? Aconteceu um evento extremo climático aí que fez com que a crise aparecesse. O que muito ruim é que não houve uma comunicação com a sociedade. A sociedade passou todos esses anos achando que estava vivendo na abundância. Se em 2004 a gente começasse a se preparar para essa situação de escassez, a nossa situação hoje seria muito mais confortável, né? Quais são as causas, então, da crise? Você citou importantíssimas informações aí, enfim, mas você disse que não era previsível, né? O governo põe a culpa no clima, a oposição fala em má administração. De quem que é a culpa? Então, é ruim falar de culpa, né? Vamos falar de responsabilidade.
Eu acredito que a responsabilidade está muito diluída. Acho que o governo estadual, sobretudo, mas federal e municipal, tem sua cota de responsabilidade, mas a sociedade brasileira como um todo também tem. Porque, assim, nesse momento da crise, também estão vindo à tona vários estudos que têm aparecido na mídia, na televisão e tudo mais, mostrando como funciona o ciclo hidrológico do Brasil, né? Como é que funciona, e vamos falar especificamente aqui do Sudeste, né? A gente é muito dependente da umidade que vem da floresta amazônica, e isso eu também não sabia há alguns meses e quase ninguém hoje ainda sabe. Então, assim, tem vários fatores. Tem o aquecimento global, né, que está mexendo com o clima, mas tem também as mudanças climáticas nacionais que são muito ligadas ao modelo de ocupação do solo, o modelo de desenvolvimento do Brasil. Então, assim, eu sou ambientalista já faz muito tempo, né? E, assim, agora as pessoas estão querendo um pouco ouvir o que a gente fala, mas até recentemente tinha piadinha, o ecochato, vamos desenvolver antes para depois cuidar do meio ambiente, mas, na verdade, a única verdadeira riqueza vem da natureza. No Brasil, a energia, né, que é fonte de qualquer... que move qualquer setor da economia, ela é de base, sobretudo, de hidrelétrica. Precisa chover. A gente não só está numa fase de escassez de água, como também está numa fase de escassez de energia. Então, assim, não tem como o país crescer se ele não cuidar da sua base de riqueza, que é a sua natureza. Então, estamos numa situação aí de começar a pensar em rever algumas coisas, né? Você falou que eram taxados, né? Até um pouco tempo atrás. Não era nem ouvido muitas vezes. Agora, com a crise da água, na sua opinião, Cláudia, tem aumentado a conscientização, na sua opinião, da sociedade em relação à falta d'água? Aos poucos, assim, e eu estou muito feliz de estar aqui nesse programa que se propõe a aprofundar esse assunto. A mídia, em geral, vem tratando de uma maneira muito superficial e dando a entender às pessoas que vai chover um pouquinho e vai passar o problema. Na verdade, não é isso. Assim, inclusive o governador do estado tem dito no jornal que o pior da estiagem já passou, que vai chover. Está todo mundo torcendo para que chova mesmo. Tomara que chova muito nesse verão aí, que chova mais além que chova acima da média histórica, né? Mas mesmo se chover na média histórica, e lembrando que a gente está com alguns fatores aí que puxam um pouco para baixo esse índice de chuva, que é a questão do desmatamento, se chover na média histórica, em novembro do ano que vem, nós estamos tendo essa mesma conversa aqui, porque a gente já usou tanto cheque especial, né? Porque o tal do volume morto é o cheque especial. Acabou o dinheiro no banco, acabou a água. Agora vamos entrar no cheque especial. A gente está usando tanto esse cheque especial que para repor ele vai precisar de uma quantidade absurda de água, muito grande mesmo. Então a probabilidade maior é que essa crise se estenda por alguns anos. E como a gente vai fazer para se organizar, para viver nessa situação de escassez, para a qual nenhum de nós até hoje está preparado, nenhuma empresa, nenhuma escola, nada, é um grande desafio. E nós, como sociedade, todos vamos ter que nos unir e colaborar, né? Esquecer as lutas partidárias, sociais, religiosas, de estilo de vida, de seja lá o que for, porque a água, todo mundo depende da água, né? Então, é isso. É tudo, né? Espero que você volte aqui em novembro do ano que vem, como você já propôs, mas não tratando desse tema. Tomara que seja outro tema. Esse é um prazer. Estamos recebendo em nossos estúdios Cláudia Visoni, jornalista e ambientalista, tratando o tema crise da água e a importância do uso racional. Você pode participar do nosso programa enviando suas perguntas através do nosso canal de informação, visãoemdebate@ig.com.br. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Fiquem conosco, não saiam daí.
Já de volta ao programa Visão Trabalho esse debate, recebendo hoje em nossos estúdios Cláudia Visoni, ela que é jornalista e ambientalista, tratando um tema que eu tenho certeza você em casa está acompanhando há vários dias já. Crise da água e a importância do uso racional. Cláudia, como fazer para com que a população não desperdice a água e limitar o uso dela, né? Pois é melhor que isso seja feito espontaneamente do que com uma medida que vem de cima para baixo, né? Racionamento, essas coisas. Então, acho que é rever hábitos mesmo e a população se conscientizar, cada cidadão se tornar um divulgador dessas ideias, né? Mas agora, além de economizar a água que vem do abastecimento público, existem outras coisas que nós, como cidadãos, como entidades, organizações e tudo mais, podemos fazer. Então, por exemplo, na minha casa, eu estou instalando um sistema de captação de água de chuva. E eu faço parte também do movimento Cisterna Já. Esse movimento tem página na internet com todas as informações, é www.cisternajá.com, né? Ou www.cisternajá.org.br. Cisterna é com C, né? De casa. E o que acontece? Se a gente captar a água da chuva, porque assim, um cenário muito possível é, durante esse verão, a gente chegar a ter inundação e falta d'água ao mesmo tempo. Por quê? Não é que caiu uma chuva e automaticamente, rapidamente, aquela água toda escorreu para o reservatório. Não é bem assim que funciona. Até porque muitas vezes cai uma chuva forte na casa da gente, mas não cai ali na cabeceira dos rios, que é onde é preciso, né? Então, e essa água, quando cai no chão da cidade, né, ela começa a se poluir com todo tipo de sujeira difusa, entra em contato com esgoto e tudo mais. Então, se a gente consegue reter essa água antes dela cair no chão, a gente consegue usar essa água. Não é uma água que foi tratada, ela não é potável, mas ela tem vários usos. Porque uma outra coisa que nós estamos meio mal acostumados na nossa sociedade é usar água potável para tudo. Essa água potável ela é muito rara, muito preciosa hoje em dia para ser usada lavando o chão, lavando o carro, molhando planta, né? No vaso sanitário, para esses usos, uma água de reuso, uma água da chuva é perfeitamente suprir. Ela pode suprir. Se a gente captar a água da chuva, até 50% da demanda de uma residência consegue ser atendida. Então, isso é uma ação importante. Outra ação muito, muito, muito importante é a preservação de nascente. Então, o que acontece? Uma outra coisa que vai atrapalhar muito a recuperação dos mananciais é que as nascentes estão soterradas, estão degradadas. Então, o que acontece na terra, se ela está nua, quando cai chuva? Arrasta aquela enxurrada, né? E isso leva ao assoreamento. Assoreamento é uma coisa muito séria nas represas, porque uma represa que tem essa profundidade, se ela está cheia de terra embaixo, ela diminui muito a capacidade. Então, esse tipo de obra, desassorear a represa, é algo que é o poder público que tem que fazer mesmo, a gente não pode fazer. Mas, para essa água chegar lá sem arrastar enxurrada, a gente precisa de vegetação em tudo quanto é lugar. Assim, então, tem muita gente hoje em dia que não gosta de árvore na frente de casa, porque suja o chão, porque sei lá o quê. Que é uma grande bobagem, né? Porque o carro não vai entrar na garagem, ou seja lá o que for. Então, esse é um outro hábito que tem que mudar. Porque o que acontece com uma árvore, seja no espaço urbano, seja no espaço rural, né? Além dela preservar o solo, ela permitir que as árvores, né, as matas, elas produzem água. Né? Toda mata tem aqueles veinhos de água e ela mantém, ela não faz com que aquela água chegue rápido no reservatório. A água vai, meses depois de chover, ela ainda está pingando. E é esse tipo de coisa que a gente precisa para manter o reservatório num nível mais ou menos constante. Porque também o que acontece? No verão, se ele enche demais, ele tem uma capacidade e precisa ser jogada fora a água. Não é isso que a gente está podendo fazer no momento. Então, assim, todo mundo, em todo lugar, plantando muita árvore. Outra coisa importante, a árvore chama a chuva. Por quê? Uma árvore se fala uma bomba hidrológica, né? Ela passa o dia
jogando umidade na atmosfera, E essa umidade que ajuda as nuvens virem ou até provoca nuvens no próprio local. Em outubro a gente teve o tal bloqueio de temperatura, não sei se vocês lembram, né? Com temperaturas recorde aqui no Sudeste, no Centro-Oeste. O que aconteceu? Uma massa de ar seco muito forte passou a repelir todas as chuvas que vinham para cá e a temperatura aumentou muitíssimo. Foi o mesmo fenômeno que aconteceu em janeiro, né? E nesse tempo, o que aconteceu? Inundou o sul do país. Por quê? Aquelas nuvens que estavam vindo para chover aquilo, imagina assim, uma bolha seca de alta pressão, não entra. Uma hora que não entendi. Não entra. Entendi. Então a gente precisa ali de um tapetinho de árvore para chamar a chuva. Esse ano em São Paulo, né? É impressionante. Tem concreto para todo lado. Exatamente. A água não tem nem como impermeabilizar no solo. É um absurdo. Então, isso é uma outra coisa importante. O que abastece as nascentes e o que abastece a represa? É essa água que infiltra para o lençol freático, que depois vira nascente e vai, né? Então, a gente acabar com a impermeabilização do solo é importante. A cidade é pequena em termos de ocupação, né, de superfície, mas aqui na cidade está valendo. Agora, principalmente aí quem tem sítio, chácara, reflorestem, gente, por favor. Legal. É um trabalho de formiguinha, né, Cláudia? É por aí, né? Cada um fazer a sua parte. Agora, é sabido que medida individualizada, por exemplo, em condomínios, reduz consideravelmente o consumo de água. Quais dicas que você daria, então, como ambientalista, para as pessoas para evitar o desperdício de água? Então, essa questão do condomínio que você falou é muito sério, né? Muitos prédios e condomínios em São Paulo, em várias cidades do Brasil, não tem o hidrômetro individual, né? Então, ninguém sabe, na verdade, quanto gastou de água. Porque a conta é dividida e muita gente pensa assim, por que eu vou economizar se o meu vizinho está gastando à vontade? Então, é importante instalar um hidrômetro, né? Então, condomínios novos, reuniões de condomínio aí que vão acontecer, pessoal, investe nisso, porque é uma maneira de saber e controlar o uso dessa água, né? Outra coisa importante, é possível que a gente tenha interrupção de abastecimento em qualquer momento, né? Outra coisa que cada residência, né, cada consumidor de água precisa saber, qual que é a sua autonomia em relação à água. Então, assim, você estando com a caixa d'água cheia hoje, se houver uma interrupção no abastecimento, quanto tempo aquela água dura? 1 dia, 2 dias, 6 dias, né? Estou recebendo nos nossos estúdios hoje Cláudia Visoni, jornalista e ambientalista, tratando um tema tão importante que é a crise da água e a importância do uso racional. Envie suas perguntas, participe do programa. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Fiquem conosco, não saiam daí. Já estamos de volta com o programa Visão Trabalhista Debate. O tema de hoje, crise da água e a importância do uso racional. Cláudia Visoni é a nossa entrevistada de hoje. Cláudia, segundo as estimativas da ONU, em 20 anos, 2/3 da população enfrentará total escassez de água. De que maneira a economia de água pode refletir na situação do planeta? Pois é, né? Eu acho que a gente precisa lutar para reverter isso, né? Então, assim, a gente precisa usar melhor a água e a gente precisa melhorar as fontes de água. Essa conversa que a gente estava tendo, né, de cuidar das nascentes, cuidar da vegetação para que a chuva entre, se preparar. Eu acho que é muito bom que esse assunto esteja entrando em pauta. A gente precisa ter visão realista, né, e trabalhar com cenário otimista, médio, pessimista. E o que vai acontecer se a gente tiver outro verão com estiagem como esse? O que vai acontecer? Que tipo de
de adaptações a gente tem que fazer na nossa casa, na nossa empresa, na nossa economia para lidar com essa situação. É ruim ter que fazer isso, mas é melhor do que ser pego de surpresa, né? Uma coisa que a natureza ensina para a gente é que a água é um ciclo e a nossa sociedade tem lidado com a água como uma linha. Então, o que acontece? A gente tem o grande reservatório lá, a gente usa bastante, né? Assim, gasta. Transforma tudo em esgoto, mistura ali a água que você lavou a sua mão, que está limpíssima, que você lavou uma folha de alface no almoço, está limpíssima, você mistura com a água que vem do vaso sanitário que está super suja e transforma em esgoto com um sistema de tratamento caríssimo e que no Brasil é muito mal atendido, né? Não chega. A gente precisa começar a pensar igual à natureza. A água é um ciclo, né? Está começando a se falar de reuso de água em São Paulo, né? Que o esgoto vai para Guarapiranga, vai ser tratado e depois essa água vai para o abastecimento. Na verdade, isso não é uma novidade. A água é uma molécula muito estável, né? A gente tem a mesma quantidade de água no planeta hoje do que a gente tinha na época dos dinossauros. É a mesma. Só que o que muda é água limpa ou água poluída, água doce ou água salgada. Então, enquanto a gente está discutindo aqui a diminuição de água doce no mundo, por causa das mudanças climáticas, muitos cientistas estão falando do aumento do nível dos oceanos, né? Então, o que a gente precisa é reequilibrar. Isso é uma tarefa muito grande, internacional, que vai envolver governos, cientistas, empresas, sociedade e tudo mais, mas até o presente momento, nós... Estou falando agora de todo mundo, tá? Inclusive o governo que não se preparou. Nós estamos muito ignorantes em relação a isso. A gente tem que começar a aprender, né? Eu que trabalho com educação ambiental, se fala muito de educação ambiental para a criança vai lá, planta uma plantinha, faz coleta seletiva na escola e tudo mais. A maioria das crianças hoje em dia sabe mais sobre o meio ambiente do que os adultos. Então são os adultos que têm que aprender como é que funciona a natureza. Dado o recado para você que está em casa, conscientização. Isso já tem acontecido há muito tempo. Desde o início do ano, Cláudia, a Sabesp concede desconto na fatura de água para os consumidores abastecidos pelo sistema Cantaré, que economizam em 20% de seu gasto médio mensal. Como você avalia essa medida? Olha, eu acho que é uma boa medida, mas é uma medida muito fraca. O que eu sinto é que assim, a situação é muito mais grave do que o que tem sido comunicado. Então, assim, existe um esforço muito grande, principalmente durante o período eleitoral, de acalmar a população, né? Assim, eu não sou a favor do pânico, sou a favor da gente tranquilamente ver a realidade como ela é. Então, assim, tem muita comunicação do governo no sentido de acalmar. Agora, vamos fazer um paralelo assim com a vida de uma família. Imagina que o pai e a mãe perderam o emprego, né? É hora de acalmar os filhos? É hora de acalmar, mas é hora de falar assim, olha, a gente vai ter que rever as coisas aqui em casa como são. Vamos nos unir, vamos passar por essa crise, a gente tem um pouco de dinheiro guardado, ou não tem, ou o avô vai ajudar, eu não sei. Mas, crianças, a situação está muito grave. E o que eu tenho percebido, né, como cidadã, é que esse nível de gravidade não chegou ainda. A população está com a impressão de que vai chover 1, 2 semanas vai acabar e nunca mais a gente vai pensar nesse assunto. Para terminar, seu lema é possível ser feliz consumindo bem menos. Como? Tem um monte de coisas que eu deixei de consumir, assim, na verdade. Inclusive, gasta menos dinheiro, né? A gente está numa sociedade em que a gente trabalha demais para comprar um monte de coisa que muitas vezes a gente não precisa. Complicado. Então, se a gente reduz aquilo que a gente consome, a gente tem mais tempo e mais dinheiro. E muita coisa legal, né, que a gente pode fazer. Eu adoro cozinhar, eu adoro cuidar da minha casa, eu gosto muito de ficar com os meus filhos, né? Então, levando uma vida mais simples, a gente consegue tempo para isso. Sem dúvida. Obrigado pela sua presença. Obrigada a você pelo convite. Eu estive aqui com Cláudia Visoni, ela que é jornalista, ambientalista, agricultora urbana e conselheira do Conselho de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz da Subprefeitura de Pinheiros. Obrigado por ter atendido esse tema tão importante. Crise da água e a importância do uso racional. Cláudia, obrigado pela sua presença. Obrigada a vocês pelo convite.
E agradeço a você, telespectador, que ficou em casa. Eu tenho certeza que depois de ver esse programa, você vai se conscientizar mais ainda em relação a esse tema tão importante, que é a falta d'água no nosso estado, no nosso país. Tenha consciência. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. E você já sabe, nós temos encontro marcado aqui no programa Visão Trabalhista Debate. Através do nosso e-mail, você participa do programa no visãoemdebate@ig.com.br ou rever esse programa no site do sindicato, www.sindimetal.org.br. Tenham todos uma ótima semana. Eu vejo vocês, se Deus quiser, no próximo programa. Tchau.